Bom, pessoal, vamos retomando. Agora a gente tem a palestra do Elgio Trindade Filho, com o tema Tecnologia e Segurança no Trânsito Urbano. Então, Elgio, aqui tem um microfone. Fica à vontade. Deixa eu ver se ele está ligado. Tem que ligar ele aqui. Show. Obrigado. Tem algum passadorzinho dos slides? Volta aí para frente. Tá. Alô. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, cada vez melhor. Maravilha. Depois do café o pessoal fica animado, né? Isso que é bom. Então, estamos aqui de novo, né, no 10º seminário. É a nossa participação também, faz 10 anos que a gente apoia aí o seminário organizado pelo nosso amigo Otávio, amigo aí de longa data, desde os tempos da SMT. Hein? O que tu acha, Otávio? Deus o livre. E então, cada vez que a gente vem aí apresentar, tem que tentar trazer algumas coisas novas, né? Então, o Otávio sempre dá os títulos aí das palestras para a gente poder se inspirar. E acho que o foco agora é a gente tentar trazer algumas novidades em cima da proposta, né? Então, a proposta é... Deixa eu passar para cá. Não sei se está passando, meu amigo. Não sei se eu tenho que apontar para onde. Vamos ver. Aí. Então, tá de cabeça para baixo aqui. Achei aqui. Então, a ideia é falar um pouco de estratégias para cidades seguras e eficientes, né, com esse foco em engenharia de tráfego e mobilidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Elgio, né, estou hoje como diretor da área de mobilidade da Digicom, uma empresa que eu já estou há mais de 30 anos trabalhando lá, né, trabalhei na parte de desenvolvimento como engenheiro, parte de projetos. Depois fui envolvido na parte também em olhar o mercado, assumir uma gerência de produto, conhecer um pouco o segmento, visitar outras cidades, visitar outros países, conhecer um pouco do que tem para a gente trazer aí para as nossas cidades. E hoje a Digicom tem uma área de mobilidade bem estruturada. A gente trabalha em diversos projetos que envolvem... Estou me achando aqui com o teu passadorzinho. Dá uma olhada e ver se tu consegue. Qual é o lado dele? Ah, estava desligado? Ah, agora sim. É nesse da direita aqui que vai, né? Tá. Então, a Digicom está aqui em Gravataí, né, no município vizinho. Como eu tinha falado antes aqui na abertura, a gente está aí com 48 anos de existência, né, uma empresa nacional, gaúcha, a gente tem bastante orgulho, e com produtos aí pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente tem equipamentos, para vocês terem uma ideia, controlando aeroportos lá na Austrália, no outro lado do mundo. A gente tem equipamentos aqui em vários países da América Latina, a gente tem equipamentos nos Estados Unidos, na fábrica da Tesla, inclusive, tem equipamentos da Digicom controlando acesso. A gente tem equipamentos no banco lá na Holanda, o Banco Central da Holanda tem equipamentos da Digicom. Então, isso só para falar um pouco assim do quanto nós gaúchos somos orgulhosos, né, dos nossos produtos, trabalhos e soluções, e uma empresa daqui, né, vendendo tecnologia para todo o resto do Brasil. Mas a gente também tem cuidado de casa, né? Então a gente tem equipamentos em Gravataí, né? O pessoal de Gravataí está aí também assistindo a apresentação. A gente tem equipamentos para controle de semáforo em Gravataí, a gente tem os nossos terminais de autoatendimento, né, para mobilidade, que são os parquímetros também instalados em Gravataí. Temos equipamentos aqui em Porto Alegre, centrais, né, de controle de trânsito, gestão de trânsito, equipamentos semafóricos. Os parquímetros também de Gravataí, de Porto Alegre também são nossos. Então a gente gosta de estar aqui próximo do nosso público, do nosso mercado. A Digicom, ela tem essa estrutura, fica ali ao lado da freeway, né, para quem passa ali para o litoral, enxerga ali, principalmente aquela caixa d'água que está escrito perto, né, que é aquele ponto lá. E a gente tem basicamente 3 verticais de atuação na Digicom, que é mobilidade urbana, controle de acesso e ponto, e fabricação de componentes aeronáuticos. Dentro da nossa vertical de mobilidade, a gente tem basicamente 4 células, que são 4 mercados que, de certa forma, eles são interligados, em alguns momentos eles são também
independentes, mas a parte de controle semafórico, a Digicom pioneira nesse segmento aqui no Brasil. Nós fizemos os primeiros controladores inteligentes, microprocessados, lá nos anos 80. De lá para cá a gente vem evoluindo essa linha, também a parte toda de desenvolvimento de software, né, para gestão do tráfego. O terminal de autoatendimento, né, o chamado parquímetro, um equipamento que também em 2003 teve o boom de equipamentos importados que vieram para o Brasil. Então, quem lembra, Porto Alegre teve equipamentos franceses, que eram Parkeon. Em São Leopoldo teve equipamentos alemães, que eram da Electronic. A Digicom, então, encontrou ali um mercado para desenvolver equipamentos com essa tecnologia aqui no Brasil, aqui em Gravataí. Nós também desenvolvemos e entregamos equipamentos para controle de bilhetagem em metrôs. Aqui, no caso, é um metrô em São Paulo. Várias linhas do metrô de São Paulo possuem tecnologia da Digicom para controle de acesso e bilhetagem. E também, mais recentemente, a gente tem atuado em aeroportos. Como eu falei, aeroportos na Austrália, tem vários aeroportos no Brasil, que hoje você coloca lá o seu cartão de embarque e entra no aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto de Congonhas, o aeroporto do Rio de Janeiro. Vários aeroportos aqui no Brasil utilizam essa tecnologia da Digicom. Então, o desafio, né, que nós tivemos aqui para falar um pouco sobre o futuro aí das nossas cidades, né, o que a gente está vendo para frente, que eu acho que isso é sempre um ponto de reflexão importante. Eu até usei um pouco alguns recursos aí de inteligência artificial, né, que está muito na moda, e coloquei um pouco a ideia da nossa apresentação e vamos ver o que ela retornou, né. Então, ela trouxe alguns conceitos interessantes que estão muito alinhados com o que a gente pensa, né. Então, a gente não está parecendo nada muito diferente daquilo que a gente tem visto, mas, assim, basicamente, né, buscar cidades cada vez mais inteligentes e eficientes, acho que é o foco que a gente precisa, né, colocar com gestão de trânsito inteligente e sustentável, com uso de tecnologia. Então, aqui que a gente entra, né, a questão da tecnologia. A gente sabe, né, hoje de manhã teve, né, aquela palestra da nossa colega Nívia e do Aldir falando sobre a questão dos automóveis, né, que realmente é uma questão que a gente tem que enfrentar nas nossas cidades, não há jeito, né, não tem como a gente fugir disso. Óbvio que a gente espera que um dia a gente vire Luxemburgo ou Japão, né, como foi citado aqui, Tóquio, que a gente possa andar só de metrô, todo mundo de metrô seria maravilhoso, ou até de transporte público, mas a gente sabe as dificuldades que a gente tem no nosso país, e infelizmente, né, o Uber hoje, ele não só é um transporte aplicativo para levar as pessoas, mas como ele também virou um emprego, né, onde tem engenheiros trabalhando de Uber, tem advogados, tem administradores de empresa. Então, o nosso país ele acaba distorcendo um pouco as coisas, né? A gente não só está lá porque é um transporte aplicativo, mas ele acaba sendo uma fonte de renda para uma família, e se você proibir o Uber, vai gerar um monte de desemprego, porque um monte de gente desempregada hoje faz Uber. Então, o Brasil não é para amadores, essas coisas são bem complexas, né? E a gente sempre pensa na questão da segurança, da eficiência, né? Porque realmente a gente às vezes olha para a Europa, né? A gente viaja, vai em feiras, vai em eventos para ver as coisas funcionando lá, e as realidades são outras, as culturas são outras, a forma de agir são outras. As pessoas, elas parece que nascem já com aquela coisa desde pequena, vão sendo educadas para entender aquelas coisas que são feitas daquela forma, que diferente de nós somos educados de forma diferente. Então, nós somos muito mais hoje americanizados do que europeus, no ponto de vista de uso do carro. A gente foi criado, alguém falou aqui das crianças, né, o Celso, né, falou que as crianças, a primeira coisa que faz depois de caminhar é querer correr, e eu me lembro também, quando era criança, o que a gente mais gostava era brincar de carrinho, né, quem aqui que era homem, adorava brincar de carrinho, as meninas de boneca, então um carrinho era correr, fazer barulho com a boca, e a gente não ganhava um ônibus quando era criança, né, Diego? Se a gente ganhasse um ônibus para carregar as pessoas ali, talvez a gente tivesse uma outra educação. Mas a gente ia por aquele negócio, tinha os matchbox lá do meu tempo, né, a gente brincava de carrinho. E fazia bastante engarrafamento, inclusive no chão, assim, já desde pequeno. Então, a gente precisa enfrentar, esse é um problema, a gente precisa enfrentar. Então, uma forma de enfrentamento é olhar que precisa ter opções, precisa ter qualidade no transporte público, sem dúvida nenhuma. A gente até vai mostrar um exemplo aqui bem interessante, de uma solução que a gente fez junto lá em São José dos Campos, mas a gente tem que enfrentar o problema. Então, se o problema são hoje os veículos e a gente precisa melhorar o recurso e o uso das nossas vias, só a tecnologia pode fazer isso, né? Porque infraestrutura, muitas vezes, não tem mais o que fazer. Porto Alegre já deu sinais que ela não tem muito mais para onde crescer, né? Onde a gente cresceu para dentro do Rio, o Rio quase veio buscar de volta, a gente tem que também repensar isso, né? Não só Porto Alegre, como outras cidades aqui da região metropolitana. Então, assim, estratégia de mobilidade, né? Planejamento, isso eu acho que é uma palavra bastante interessante.
que muitas cidades, né, ou muitos governos a gente não consegue planejar coisas a longo prazo, infelizmente, né, a gente acaba sempre planejando. O meu governo, que vai ser 4 anos, eu planejo, eu entro no primeiro ano, vejo como é que estão as coisas, nos próximos 3 eu tento planejar o que vai acontecer, e no último ano, seja o que Deus quiser para tentar se reeleger, senão vou deixar isso aqui uma miséria e o próximo é tentar fazer tudo de novo. Infelizmente, ainda a gente pensa assim no Brasil, a gente acompanha muitas cidades e a gente não tem um planejamento de longo prazo, né? E isso é uma pena, porque para você conseguir fazer projetos grandes, estruturantes, precisa ter uma visão de mais longo prazo aqui no Brasil. E esse planejamento ele é fundamental para que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso trânsito. Então, alguns exemplos, né? A gente tem ferramentas, as ferramentas elas estão disponíveis, e elas não são de impossível aquisição ou de difícil aquisição. Basta hoje a tecnologia ela está disponível, a comunicação de dados ela está muito fácil hoje através de celulares, né? A tecnologia celular está disponível. Muitas cidades a tecnologia de fibra ótica está disponível, seja por uma infraestrutura do próprio município ou por uma infraestrutura alocada, que é como quase todos nós temos em casa hoje, uma internet de alta qualidade, e a gente paga uma mensalidade que para uma cidade não é um absurdo. Então, a gente consegue hoje conectar os nossos elementos, que são os nossos equipamentos, todos eles numa rede. Isso é muito fácil. No tempo lá que a gente estava na SMT, lá do Otávio, a gente tinha que puxar fios, né, quase fios telefônicos, de um controlador por outro, e fazer uma grande linha de quilômetros, e a cada vez que tu arrumava um daqueles ali, caía um outro, desconectava o outro, e vinha um raio, derrubava tudo. Então, assim, isso era um trabalho muito mais complexo. Hoje, a tecnologia permite essa conexão de uma forma muito fácil. Então, a gente bota lá um chip de celular e acabou. O controlador já está comunicando com a central. Então, isso é uma facilidade muito grande, e isso tem sido um recurso que se pode utilizar de planejamento, inclusive a gente pode usar lá no próprio celular, conectar com a central. É uma facilidade. Nós tivemos casos aqui, relatos, né? O Fabiano trabalha conosco aí já há muitos anos. Acho que foi em São Paulo, lá tinha um problema, o secretário ligou pro técnico, lá pro diretor, sei lá, estava no aniversário do filho no domingo. O cara entrou no celular dele, olhou como é que estava, enviou uma programação, pronto, acabou o problema. Isso aí no passado, putz, tinha que mobilizar uma equipe, levar um caminhão com um cesto, tinha que parar o trânsito, chamar os agentes, para a cidade, subir no controlador para desligar, resetar, trocar. Hoje o cara faz isso na palma da mão. Então, isso são facilidades que as cidades precisam investir. Hoje a gente tem que ter, pelo menos, essa conectividade. Porto Alegre está com um projeto muito interessante, né? Aqui a gente vê, né, numa via, quais são os elementos hoje que são possíveis de colocar no cruzamento, que desde a botoeira sonora, ou a botoeira mesmo que não seja sonora, mas a botoeira sonora é interessante, que ela ajuda também os deficientes da acessibilidade, a central, o controlador e câmeras, né, que hoje podem estar monitorando a situação do trânsito e fazendo o sistema ficar inteligente. Mas Porto Alegre, dentro desse conceito de monitoramento em tempo real, colocou como objetivo o projeto Sinal Verde. Então, foi um projeto que a gente entrou em 2003, foi em outubro, a gente foi contratado para fazer, e o objetivo era manter todos os controladores, que são de nosso fornecimento, acho que é 70% da cidade, conectado na central, porque se tu não tem a conectividade, tu não consegue fazer nada naquele equipamento, tu perde a informação, tu perde a conexão, então tu precisa estar com ele pelo menos conectado. E quando assumiu lá o presidente da IPTC na última gestão, ele chegou lá e queria saber como é que estava a conectividade, e estava muito baixo, era em torno de 30%, 40%, porque aquelas questões de manutenção, de continuidade, aí se alguém não coloca isso como uma política, isso vai caindo, vai ficando, aí ninguém faz a manutenção, ninguém é responsável e o sistema vai se deteriorando. Só que daí se eu preciso fazer uma ação, o prefeito liga lá, pô, estou com um problema em tal lugar, então não sei nem o que está acontecendo, porque eu não consigo me conectar lá, não sei, tem que mandar uma equipe lá, então o trabalho é muito grande. Então, esse custo, ele se paga, você poder ter essa conectividade, aí você vai lá e você consegue enxergar o que está acontecendo. Então, hoje Porto Alegre hoje tudo está conectado, todos os nossos equipamentos, que são as principais vias da cidade, inclusive ali na região central, tudo que está verdinho são os controladores da Digicom que estão aqui na cidade, e todos eles, então, hoje estão interligados nessa central que fica ali. Agora eles se mudaram da João Neves, né, por causa da questão da inundação, eles estão ali na Jerônimo de Ornelas. Mas
Com isso, eu consigo fazer um diagnóstico do controlador, consigo saber como é que está ele em termos de operação e funcionamento, consigo fazer mudança de planos de programação, consigo fazer... Eles têm alguns planos específicos para os dias de jogos de futebol, seja lá na Arena do Grêmio, seja no Beira-Rio, dias que tem eventos, como a Maratona de Porto Alegre, então já tem programações já pré-definidas, que quando tem aqueles eventos, já sabe, o jogo às 21 horas, o jogo às 18h30, jogo às 22 horas, eles já sabem que programação eles vão colocar, porque eles fazem também mudança, né, em jogos ali, principalmente no Beira-Rio, eles fazem a mudança naquela via lá da beira do rio, né, para fazer a volta pelo centro. Então, é toda uma operação que é feita, que tem algumas questões físicas que precisam ser feitas, mas daí os semáforos também precisam ser colocados na programação para que eles possam dar a vazão na saída do jogo. E aqui foi interessante que quando teve o efeito da inundação, que foi um negócio que todos acompanharam aqui, né, bastante complicado, vocês lembram que Porto Alegre praticamente ficou ilhada durante alguns dias, onde não tinha acesso, né, para entrar e sair da cidade, até que construíram o tal do corredor aquele solidário, né? Primeiro era só para entrar mantimentos e sair pessoas, coisa e tal, e depois ele foi acabando de ser liberado. Nessa época, toda a região ali da IPTC, na João Neves, foi atingida e ficou sem conseguir funcionar muita coisa operacional. Mas a central, como ela está na nuvem, a central que nós fornecemos para a cidade, ela tinha acesso. Então, muitas das programações que foram feitas, porque teve que mudar ruas de direção, o próprio corredor solidário, próprios locais que teve que ter bloqueios de ruas, a programação pela central na nuvem foi conseguida operar normalmente em qualquer lugar. Eles levavam um computador, um notebook que tinha acesso à central para casa de alguém ou para algum lugar definido como local de crise, e toda a programação, todas as alterações eram possíveis fazer na época da inundação. Isso foi um negócio bem legal e muito, muito bom ter participado disso. Aqui a gente criou um dashboard, né, porque a gente é medido para dar um serviço, né, de pelo menos manter sempre 90% da conectividade. Normalmente ela está acima de 90%, 95%, que é muito bom, para manter sempre o sistema funcionando. Aqui alguns exemplos de instalação, né? O pessoal da IPTC instalando os nossos equipamentos, utilizando essa tecnologia 4G ou fibra, aqui em Porto Alegre. Para mostrar também que não é só Porto Alegre, outras cidades, né? Gravataí pode ser um exemplo, mas Caxias do Sul também é uma cidade que a gente forneceu vários controladores e também tem a central na nuvem, né? Então lá até a conectividade está muito boa. Esse é o mapa lá da cidade de Caxias do Sul, onde a gente está com os equipamentos da Digicom conectados e funcionando, para mostrar que funciona também em diversos tamanhos de cidade. O mapa também, né, tem vários formatos, eu posso olhar no Google, né, tanto a parte de satélite, posso olhar esse mais simples, né, se eu quero ver mais alguns detalhes de rua, ele também me mostra as condições de trânsito, né, que são aquelas cores ali, verde, ou amarelo, ou vermelho, quando está congestionado. Se tem alguma falha, ele também mostra. Aí a gente fala um pouco da questão sustentável, né, que é uma das provocações da nossa apresentação. O que torna, né, um sistema hoje de trânsito, mobilidade, uma cidade sustentável? Basicamente a gente conseguir reduzir congestionamento, né? Seja ele do transporte público, porque também tem congestionamento de ônibus, Assis Brasil muitas vezes é um exemplo, como também congestionamento de veículos, né, individuais. E, no caso, o que melhora a fluidez? Justamente a questão da inteligência, né? A questão de você ter uma visualização do que está acontecendo. Não só aquelas câmeras de contexto, né, que muitas vezes a gente olha para saber como é que está a situação do trânsito, tem algum acidente ou alguma coisa fora do comum. Mas a gente coloca câmeras para verificar justamente a aproximação dos veículos no cruzamento. Então, com essas câmeras, que são sensores, detetores veiculares hoje, a gente consegue, através de um algoritmo, essas câmeras, muitas delas têm recursos de inteligência artificial, elas conseguem verificar como é que está o fluxo na aproximação de cada cruzamento, e a partir disso a gente consegue escolher os melhores tempos para aquele cruzamento. Claro, a gente tem hoje um projeto bem importante que está acontecendo em São Paulo, onde vocês terem uma ideia, a gente está instalando, né, 2.500 cruzamentos para justamente trazer esses benefícios de redução de congestionamento, de consumo de combustíveis e consequente emissão de poluentes, aumentando fluidez, uma gestão de inteligência com eficiência operacional, usando os nossos controladores, né, que são fabricados aqui na Digicom, e esse é o centro de controle deles hoje, né, que fica em São Paulo, onde o projeto, né, que está descrito ali para os quase 2.000 cruzamentos,
utilizando um software, né, que faz toda essa parte de gestão. Eles têm também essas câmeras que fazem todo o monitoramento da cidade. Esse é na central de São Paulo, que fica lá na rua Bela Sintra. E aqui, para vocês terem uma ideia, é todo o centro, né? Não sei se muitos de vocês sabem, São Paulo tem uma estratégia que foi implantada já há muitos anos para tentar reduzir o movimento no centro da cidade, onde eles criaram um rodízio de placas. Então, cada dia, 2 números de placa, de final de placa, não podem rodar nessa região central em determinados horários, que seriam os horários de rush, né, os horários de pico. Então, das 7 da manhã até as 10, aquelas placas não podem entrar aqui, e depois, no final de tarde, a partir das 5 até 19, alguma coisa assim, não sei exatamente. Mas aqui dentro é justamente onde está sendo colocada a tecnologia da Digicom, os nossos controladores estão sendo instalados. Hoje já tem mais de 1.100 cruzamentos com o nosso controlador, conectado a uma central inteligente, que é o SCADS, que é adaptativo, e operado pela CET lá de São Paulo. Então, é um projeto bastante grandioso, né? A gente tem um envolvimento muito forte nesse projeto, né? Tanto o Fabiano, o Elton, o próprio Kelvin, o pessoal que fica lá em São Paulo para dar suporte. E é um projeto que está dando muito certo, e o pessoal lá está satisfeito, nós também. São Paulo também tem bastante carro, né? São mais de 10 milhões de pessoas naquela cidade, então atrai muita gente também da região metropolitana. São Paulo é um polo de atração, e a questão do trânsito, todos sabem, né? É bastante crítica lá. E o modelo eles fizeram um anteparo, lá eles usam o preto, né, como padrão no grupo focal, e eles usaram um anteparo amarelo. Eles até queriam usar a nossa cor aqui de Porto Alegre, lá para diferenciar, quando fizesse a modernização, botasse o semáforo amarelo. Mas a CET não quis, então eles fizeram só um anteparo amarelo para mostrar onde está esse amarelo aqui, já está modernizado, para que a população saiba que ali já está um semáforo inteligente. Todos eles têm detetores virtuais, que são aquelas câmeras que ficam monitorando os veículos, o controlador e o software, né? Aqui seria uma avenida importante, que é a Juscelino, com todos os croquis, e esse aqui são os tempos, né? Que são justamente que o sistema vai se adaptando, e é o ciclo que roda os verdes em cada uma das aproximações. Então, esse sistema está sempre dinâmico, com os algoritmos calculando qual que seria a melhor condição para aquele horário. Com isso, a gente tem ganhos, né, no sistema. E aqui, como é que funcionam as câmeras, né? Então, as câmeras, elas são, a gente chama de detetores virtuais, né? Antigamente, na Otávio, a gente tinha que ir na rua lá, fazer um corte no pavimento, colocar um fio dentro do pavimento, então estragava também o pavimento, que é asfalto ou concreto. Aí botava o fio lá, fazia tipo uma bobina. Essa bobina depois tinha que botar um tipo de um epóxi, né, para tampar, para não entrar água. Ele levava esse fio até o controlador, e ali, quando o carro passava, meio magnético, ele detectava como se fosse uma bobina num ímã, né, pela massa metálica. Hoje, a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais simples. A gente bota a câmera lá do lado do grupo focal, essa câmera aponta para os veículos, ou para a via que está a aproximação, e aí eu desenho, tu vê, o virtual, né? Eu desenho o laço ali, aquele vermelhinho, eu só desenho ele na tela, e aí o veículo começa a ser detectado. Então, até acho que eu tenho um vídeo aqui. Não sei se você consegue dar um enter no vídeo para mim, só para... Acho que é um clique só no vídeo. Daí ele vai mostrar os veículos passando. Aham. Sim. Ah, é? É mesmo? No grupo focal. Todo o conjunto. Eu não sabia disso. Porto Alegre vai ter que mudar tudo, então. Tá legal, mas tá ilegal. É que dizem, acho que foi você que me contou essa história, que Porto Alegre se baseou em Nova York, né? Tá. Uhum. É? Não, tu falou na ordem errada. Se Alegrete, Nova York. Consegue dar um clique no vídeo? Acho que é só um clique no vídeo e ele roda. Ali, ó. Ó, vocês observem, né? Onde está o azul ali é o laço. Quando o veículo passa, pode ser inclusive a motocicleta, ele fica vermelho, ele fica verde. Então isso mostra justamente a detecção ocorrida em tempo real. Essa informação, a cada segundo, milissegundos, ela é passada para o controlador. O controlador armazena essa informação, passa para a central usa isso aí como informação nos algoritmos para saber. Vocês imaginem que daí num cruzamento tem 1, 2, 3, 4 aproximações, dependendo da complexidade do cruzamento. E aí, com essa informação, ele consegue calcular qual que é o melhor tempo para cada um desses em função do volume que está vindo aqui.
ele detecta quanto mais veículo tem nessa via, se a outra via está mais carregada, ele vai dar mais verde para a outra, e assim ele vai fazendo sucessivamente. E se ele está numa grande avenida, que é o objetivo, num corredor de ônibus, por exemplo, corredor de transporte, ele vai olhar todos os cruzamentos, ele vai conseguir ver qual que é o dos que está demandando o maior tempo, ele vai fazer com que todos eles fiquem sincronizados, para poder garantir aquela questão de sincronismo e onda verde. Então, a questão da otimização da sinalização. Então, isso é uma das coisas que a inteligência artificial, na apresentação, sugeriu, que ela diz, a otimização da sinalização é fundamental para a fluidez do tráfego, para a segurança dos usuários das vias. Porque quando eu tenho um sistema que não está bem, quando a gente trabalha lá no tempo fixo, ele não está bem programado, e eu fico muito tempo para esperar, para passar por um cruzamento que não vem ninguém passando na via adicional, na via transversal, ou se eu sou um pedestre, estou parado, e está vermelho para mim e não está passando nenhum veículo, qual é a tendência do ser humano? É não respeitar. E se eu não respeito, eu estou me colocando em risco, eu não estou seguindo as regras de segurança. Então, é muito importante estar tudo bem programado, é bom estar com essa otimização, que é o que se faz os algoritmos para melhorar, justamente verificando se tem pessoas, se tem veículos para passarem no cruzamento, para que eu possa ter cada vez mais o melhor tempo programado, para que eu fique menos tempo esperando, para que eu perca menos tempo, porque daí eu vou respeitar a sinalização. Porque a sinalização, ou a programação semafor, se ela é mal feita, eu não respeito. Então, isso é um problema. Então, aqui a questão da otimização é muito importante. E aí, a análise de dados, né, que é que vem dos detetores, possível para ajustar o semáforo, sinal de trânsito, melhorar a circulação. Uma abordagem que reduz o tempo de espera, como também diminui a emissão de poluentes, porque quando eu estou parado no cruzamento sem arrancar meu carro, tirando aqueles carros que se desligam, né? Tem uns que se desligam, ou elétricos, sei lá. Mas o carro fica parado ali com o motor ligado, ele está só gerando poluente, não tá levando ninguém para lugar nenhum, está parado, né? Está só gerando despesa, consumo de combustível e emissões. Então, a abordagem reduz o tempo de espera, como também diminui a emissão de poluentes, contribuindo para um ambiente mais saudável. E isso traz redução de emissões, traz redução de consumo de combustível, como também traz redução de perdas de tempo e aumento de fluidez. Isso já é comprovado. Né? Então, a implementação de políticas de tráfego sustentável é crucial para promover a mobilidade. Né? Então, a gente tem que começar a olhar as cidades para o futuro. E aqui entram justamente tudo que já foi falado, inclusive pela Nívia, né? E as apresentações anteriores, de ter hoje outras alternativas, bicicletas, né, Otávio, inclusive, vai ter aí sorteio de uma bicicleta no final. Né? Promoção de áreas para pedestres, né, que os pedestres também possam se deslocar com segurança. E, obviamente, né, outros níveis, aqui se fala também em novos veículos, como veículos elétricos, também a questão do transporte público vai aparecer em seguida. Então, a gente precisa que as cidades hoje invistam nessa questão dos semáforos serem inteligentes. Esse é um projeto bacana, que eu tinha comentado, que é o chamado projeto Linha Verde, né? Como diz o nome, acho que até apresentei um pouco dele no ano passado. Eles são veículos elétricos, parecido, né, com o que foi mostrado pelo Celso lá, que Curitiba vai começar a testar, que são veículos totalmente elétricos, feito aqui pela Marco Polo, a parte do chassi e encarroçamento, e a motorização é da BYD, né, são motores elétricos, e ele opera num corredor exclusivo, faixa exclusiva, né, São José dos Campos, para levar de bairros mais afastados até o centro da cidade. E lá foi optado, então, para a gente colocar os nossos controladores com o sistema central e com essas tags ali, que são tipo as tags de pedágio, para detectar o ônibus, para dar prioridade, para que ele não precise parar no semáforo. Então, os motoristas lá são treinados para chegarem no cruzamento e vão passar, porque o semáforo vai abrir para ele na cadência. Isso traz um ganho operacional, traz redução de combustível, a redução de emissão de poluentes, uma redução de estresse também dos motoristas, e além de uma segurança melhor em toda a operação. A gente agora já está fazendo um teste para usar câmeras também, ao invés de usar essas tags com tag no ônibus e aquela antena, usar câmeras para identificar qual o ônibus que vai ter a prioridade, seja pelo prefixo dele, seja pela própria placa. Já estamos fazendo um ensaio para isso também. Vamos ver se aqui roda. Aqui vocês vão ver só como é que é o conceito. Ali está a tag, né? Ele abriu o computador agora para mostrar que está tendo justamente a detecção naquele momento. Vai aparecer ali um acionamento para rodar o ciclo. E depois que ele passa pela antena, quando ele chegar lá na frente, como houve a detecção, o semáforo vai abrir. Isso foi logo que começou a ser implementado a rede, então estava ainda terminando a obra aqui no entorno. Mas chega lá na frente, o semáforo já está verde,
e aí ele passa sem precisar parar, sempre com velocidade constante. Tem outros vídeos aqui que mostram, inclusive, nos dois sentidos, né? Então, aqui a gente vai mostrar a operação ocorrendo nos dois sentidos, que é uma das dificuldades, muitas vezes, de manter sincronismo nos dois sentidos da via. E aqui, no caso, foi obtido com sucesso, né? Ele detecta ali, através do sensor, mais uma vez, ele está se deslocando. Lá vocês veem que os veículos estão passando, né? Acabou de passar lá uma moto, porque o semáforo ainda está aberto. Jardim América. Ele vai fazer a detecção de que passou pelo local ali, vai ficando verde, e quando ele chegar lá na frente, ele nem precisa fazer nada. Na mesma velocidade que ele estava, nem precisou diminuir, o semáforo já vai abrindo. Isso é uma cadência de vários pontos semaforizados, onde passam veículos nas transversais, que ele simplesmente vai passando e todos eles dando prioridade. Por quê? O conceito de que o ônibus está carregado, está levando um monte de pessoas, ele tem uma operação, né, de carregamento de pessoas para uma região onde ele precisa acessar o centro da cidade, e aí então ele consegue ter essa priorização, ó, mais um verde, e assim ele vai. E daqui a pouco vai vir um ônibus no sentido inverso, vai passar também da mesma forma. Ali o controlador instalado na via, ó, mais uma detecção, terceiro semáforo que ele já passa na sequência, né? E se vocês observarem, vocês vão ver que nas transversais, ali tem um veículo parado, eles vão parando os veículos à medida que o ônibus vai chegando. Ó, lá vem veículo passando, lá vai chegar, ele já vai parar porque já está verde de novo para ele e ele vai seguir. Então isso realmente trouxe um ganho de operação, né? Uma melhoria para todos que utilizam o sistema desse linha verde em São Paulo. E aqui que aparece os dois sentidos. Ó. Aqui ele está parado num ponto, filmando os ônibus que vão passar. Aqui vocês veem, inclusive, que o semáforo está lá no vermelho. Ó. Ele deu um zoom, depois ele vai puxar esse zoom para fora, a gente vai poder ver mais amplitude. Ó, vocês veem que o semáforo está no vermelho, o ônibus vem vindo e já vai ficar verde para ele. Ó, os carros passando no cruzamento, vocês estão vendo? Tá, o cruzamento está vivo, ó, já ficou verde para o ônibus passar. E aí ele vem vindo. É o mesmo ônibus, aquele elétrico biarticulado. Então ele só para onde tem aquelas estações lá para fazer carga e descarga justamente dos passageiros, né? Embarque e desembarque dos passageiros. Ó, ele vai começar a puxar o zoom, a gente vai ver que tem outros semáforos na sequência, e todos eles, ó, tá em vermelho, o ônibus está chegando, ó, já ficou verde. E assim ele vai. E daqui a pouco vai ter um ônibus no sentido contrário, onde eles vão, inclusive, se cruzar no mesmo verde. Então é uma operação muito interessante, além de ser bastante ecológico, sustentável, por ser uma operação com ônibus elétricos, né, onde tem todo o sistema de carga deles quando estão parados lá na área de descanso. Ó, mais um verde lá, já apareceu o outro verde lá na frente, e daqui a pouco vai vir o ônibus no sentido inverso. E aí vai mostrar também ele fazendo nos dois sentidos a operação. Ó, já fechou aqui, os carros da transversais já puderam passar, porque não tem nenhum ônibus chegando agora. Então agora está tranquilo a operação. Lá tem o controlador, inclusive, instalado na esquina lá, o CD300. Ó, vem vindo o ônibus no sentido oposto, ó. Então ele já vai pegar aquele verde lá, já aproveitou o verde que aquele ônibus gerou para ele, e ele vem vindo agora, está vermelho, ele vai chegar ali no cruzamento e já vai ficar verde para ele. Então, nos dois sentidos, eles conseguem ter essa preferência, essa prioridade. Então, quase que opera como um trem, né? Não preciso ficar parando eles toda hora, só paro nas estações de embarque e desembarque. Então, acho que isso é uma coisa bem legal, né? A gente está falando aqui de tirar corredores da Farrapos, né? Eu acho que a ideia é colocar isso para melhorar justamente o fluxo do que tirar os corredores, né? Acho que nós precisamos dar prioridade mais para esse transporte, mas tem que melhorar, né? Esse aqui é um ônibus de qualidade, né? O Fabiano até, a filha dele, uma época morou lá em São José, a sobrinha, né, Fabiano? Diz que tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, né? Um negócio de qualidade, né? E a pessoa tem gosto de andar num transporte desse. Aí é aquela coisa, pô, lá no Japão é legal, aqui em São José também tá legal, lá em Luxemburgo, aqui também, então a gente consegue fazer melhor, a gente só precisa melhorar um pouco a qualidade do serviço que a gente oferece, né? É uma via exclusiva para ônibus, via exclusiva, nos dois sentidos. E a questão aqui da integração, então, aí vem aquela conversa, né? A gente precisa não querer mais só isso aqui, né? Só veículos, só carros, né? Isso aqui é bem americano, né? Uma foto que a gente vê que, inclusive, é lá dos Estados Unidos. Mas o que a gente precisa, né? Precisa realmente harmonizar outros meios de transporte, né? O transporte público, as bicicletas, tá aí os patinetes, que são bastante questionados, mas estão aí, carros, né? Proporcionando opções convenientes para os usuários.
a implementação de bilhetagem, estações de transferência para reduzir congestionamento, né? Então a gente fala um pouco também do sistema de estacionamento. Eu acho que aqui no Brasil, mais uma vez, né, a gente precisa melhorar um pouco a cultura, né? Eu sei que Porto Alegre fez um projeto onde uma parte da tarifa do estacionamento rotativo gera subsídio para o transporte público, gera subsídio para o ônibus. Isso é uma política interessante, porque eu estou tirando um pouco do motorista do carro particular que vai para o centro da cidade, que vai nesses bairros, né, fazer o estacionamento do seu veículo, e estou fazendo com que ele ajude a pagar o transporte público daquelas outras pessoas que precisam deslocar de transporte público, que preferem deslocar de transporte público, que é até mais amigável para as cidades. Então, eu acho que essas políticas têm que ser incentivadas, têm que ser até ampliadas, né? Talvez, acho que foi a Nívia que falou, que Luxemburgo é muito caro estacionar um carro lá no centro, por isso que as pessoas andam em transporte público. Então, eu acho que a Zona Azul, no Brasil, a gente acaba se torcendo, cada cidade que vai plantar um sistema desse só fala assim, mais uma tarifa pública, eu já pago IPVA, mais uma taxa que o município está colocando, mas não é uma forma de tu poder fazer um trabalho, inclusive, de inibir o uso do carro em alguns locais que tu quer. Então, aqui em Porto Alegre, Centro Histórico, Bonfim, Moinhos, tudo é a mesma tarifa, e tudo pode ficar ao mesmo tempo parado. Eu acho que isso está errado. Eu acho que o certo seria, o centro, em determinados horários, a tarifa devia ser R$10, para ti não ir de carro para o centro. Eu acho que no Moinhos de Vento, lá à noite, que o pessoal vai para os barzinhos, devia ser mais cara a tarifa. Eu acho que aqui na região... Então, acho que é uma questão de gestão pública que tu pode estabelecer isso. Tá no poder público fazer isso. Estabelecer diferentes tarifas, estabelecer diferentes horários para que aquela cobrança seja diferenciada, fazer um modelo que seja igual para todo mundo. E aí, com isso, você pode usar parte dessa tarifa para subsidiar outras formas de transporte, outras formas de melhorar o transporte público das cidades. Então, Porto Alegre está fazendo um pouco disso, mas eu acho que é muito pouco, e poderia, acho que, fazer mais. E entender o sistema de estacionamento rotativo, não só como aquele sistema de democratizar o espaço das pessoas que vão lá e ficam, realmente acontecia isso, né? O cara chega de manhã, estaciona às 8 e sai às 18, porque ele trabalha na repartição pública ali no centro. Deixa o carro parado lá, como se fosse um estacionamento privado. E aí ninguém consegue chegar no centro. Então, a Zona Azul veio um pouco para isso. Mas ela também pode ser uma ferramenta de mobilidade, onde eu possa incentivar alguns horários onde não tem ninguém estacionado, até baixar a tarifa, e em lugares que eu quero que as pessoas vão e deixem seus carros lá, e depois para outros lugares elas vão de transporte público ou de outros meios, e em outros locais eu colocar uma tarifa que iniba a ida daquelas pessoas para aquele local. Eu acho que isso são políticas de mobilidade que as cidades podem adotar. Da mesma forma, a bilhetagem, né, a gente também fornece, né, durante muitos anos, forneceu soluções para bilhetagem eletrônica em diversas cidades, inclusive nos metrôs, né, a gente sempre teve uma presença muito forte, metrô do Rio e metrô de São Paulo. Então, isso aqui são alguns fotos, né, de implantações que nós fizemos lá em São Paulo, no metrô, e também no metrô do Rio de Janeiro, aceitando, inclusive, pagamento com cartões de crédito e débito direto na catraca, que são soluções que a gente vê na Europa, e aqui no Brasil a gente conseguiu implantar da mesma forma. E, para concluir, acho que ficou essa mensagem, né, que a mobilidade ela requer uma abordagem multidisciplinar, né, acho que não é uma solução só, ela tem que estar integrada, ela precisa de estratégias que precisam ser discutidas em várias esferas, e também a importância de uma inovação tecnológica para políticas sustentáveis, né. Eu hoje também aqui, acho que teve na abertura falando sobre a questão das energias renováveis, que eu acho que são muito importantes, né, a gente ter também esse olhar, né, em cima de o que a gente pode melhorar, né, no consumo da energia, né, nas nossas cidades, principalmente para cada vez mais falando em veículos elétricos. Eu acho que a gente vai precisar também ter um pouco disso, né, talvez se as cidades todas se eletrificarem com carros e ônibus, vai faltar talvez energia, a gente tem que pensar como a gente vai gerar essa energia de uma forma sustentável, e a integração de outros modos de transportes, né, para uma gestão de tráfego eficiente, para não apenas melhorar a fluidez, mas também garantir o futuro mais seguro e sustentável aí para todos nós. E eu acho que é isso. Muito obrigado.
Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.